Essa semana todo mundo falou sobre o mesmo assunto em macroeconomia, que é o caso da China e a sua jogada de mestre. Causou uma grande confusão, uma discussão muito grande em relação àqueles que acreditam que a China fez literalmente um jogo de xadrez 3D, que agora já está dando checkmate nos Estados Unidos, e, por outro lado, aqueles que dizem que não é bem assim. Então o que eu quero é mostrar um pouco dos fatos, o que de fato aconteceu, o que um lado falou e o que você pode também ver do outro lado para você mesmo tomar a sua própria decisão. Então, em princípio, vamos aos fatos. A China, ela fez uma emissão de títulos soberanos em dólares na Arábia Saudita. Então, foi um pouco. Foi uma jogada bem interessante, foi bem diferente do que se faz tradicionalmente. A Arábia Saudita ela é conhecida como o centro dos petrodólares, que, lembrando, alguns meses atrás teria morrido, mas não morreu, né? Na verdade, petrodólares nem existem, se você entender exatamente como funciona, são literalmente eurodólares, né? Dos quais o petróleo também pode ser comprado, mas como qualquer outra coisa também pode ser. E aí, tudo isso gerou um burburinho e sinalizou, né, aqueles que concordam com isso, ou que acharam isso maravilhoso, disseram que isso já é um grande sinal para o governo Trump, antes mesmo que ele chegue. Então vamos lá. O que aconteceu foi que a China emitiu 2 bilhões de dólares em bonds chineses, ou seja, a China criou uma dívida onde ela vai pagar para aqueles detentores dos bonds com um determinado juro no final, né? Como o bond funciona, como os próprios treasuries americanos funcionam. Só que a China, ao invés de emitir em yuan, ela emitiu em dólares. E, ao mesmo tempo, a China, ao invés de emitir esses títulos no mercado chinês, ela os emitiu na Arábia Saudita. Então, os investidores emprestam dólares ao governo chinês, que promete reembolsá-los. A parte interessante disso foi que teve uma altíssima demanda, certo? Então os títulos não somente vendeu tudo o que tinha sido ofertado, mas teve uma demanda 20 vezes maior, ou seja, foram mais de 40 bilhões demandados para somente 2 milhões de oferta, mostrando um forte interesse do mercado. E por conta dessa alta demanda, você obviamente percebe que o juro que você vai pagar ele pode ser bem menor. Quanto maior a demanda, maior é o valor daquele bond e menor é o preço, menor é o juro que aquele bond vai pagar. Ou seja, as taxas de juros desses títulos foram apenas de 1 a 3 pontos base ali acima das do Tesouro Americano, certo? Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, literalmente igualando os custos de empréstimo dos Estados Unidos, algo que é bastante raro. E não somente isso ser raro, mas o local foi bastante inusitado. Foi emitido na Arábia Saudita e não num dos grandes centros financeiros, como Singapura, como Tóquio, como Londres ou mesmo Nova York. Então, isso obviamente mostrou ali um realinhamento dessa liquidez em dólares. Será que agora nós estamos diante de um novo centro financeiro? Mas aí vem as implicações estratégicas. Então vamos para a narrativa a partir daí. O que tudo isso significa? Isso é bom, isso é ruim, etc? O que de fato isso gera? Então, aqui a grande narrativa que foi criada é que a China poderia competir a partir de agora com o título do Tesouro Americano, porque afinal de contas, uma pessoa que tem dólares e ela está simplesmente presa nos Estados Unidos, ela pode falar, opa, peraí, agora eu tenho mais opções. Ao invés de eu ter que lidar com o yuan, mas se eu quiser investir na China, eu posso emprestar para a China em dólares, porque ela vai ter que me pagar em dólares depois. Então é sensacional. Eu acredito que a China vai destronar os Estados Unidos e ainda posso fazer na moeda mundial, que são os eurodólares. É simplesmente um ganha-ganha, fantástico. Ou seja, a China poderia criar um sistema alternativo de liquidez em dólares, influenciando todo o fluxo global. Ou seja, a China está jogando um xadrez 5D, né? 3D, 4D, 8D, cada um vai escolher o quantos D você prefere, para que agora ela está jogando, ela está literalmente implodindo os Estados Unidos por dentro, usando a sua própria arma, o seu próprio veneno contra ele mesmo, né? Então a China, muitos alegaram que a China, inclusive, estaria sendo capaz de imprimir os seus próprios dólares. Então, se eu também posso imprimir os meus dólares, os Estados Unidos já não tem mais esse domínio, basta eu gerar esses bonds, certo?
Pelo menos essa é a narrativa. E aí, quanto menos dólares você redireciona aos títulos do Tesouro Americano, isso desafia a capacidade dos Estados Unidos de financiar o seu próprio déficit, ou seja, os Estados Unidos vão entrar em colapso, corroendo em sua própria dívida, porque se você tem menos demanda pelos bonds americanos, os juros deles vão subir, fazendo com que a dívida já exponencial acabe afogando o próprio país, e aí os Estados Unidos morrem, todo mundo tá feliz do Império Estadunidense entrar em colapso, e aí tudo vai acabar, certo? Então essa é mais ou menos a primeira narrativa. E aí o plano final, obviamente, seria uma forma de você aprofundar os laços econômicos da China e a Arábia Saudita, por exemplo, né, que entrou no bloco BRICS Plus. E aí fica aquela questão, mas o que você vai fazer com tantos dólares, né? Porque o objetivo não era desdolarizar, agora você está dolarizando? Não, eles têm um plano, obviamente, fantástico, onde você descarta os dólares excedentes nos países onde você faz investimentos em dólares, né? Cria dívidas deles em dólares, para você investir na iniciativa de cinturão e rota, que é o Belt and Road Initiative, certo? Você ajuda países parceiros a pagar as suas dívidas em dólares a credores ocidentais, e aí se especulou, como é que ele faz para se livrar dos dólares? Vamos fazer com que esses países, na hora de pagar de volta a China, substituam o pagamento em dólares e falem assim, não, me pague em yuan que tá tudo certo, e a partir daí nós vamos desdolarizar, certo? Então vamos lá. Essa é a grande... Foi um dos tweets que mais foi repassado em todo o Twitter, vou mostrar para você, né, acho que é do Arnaud Bertrand. E ele é um macroeconomista bem focado em China, etc. Quero até ver se eu chamo ele para o podcast um dia para a gente conversar. Mas ele trouxe essa hipótese, certo? E isso acabou criando todo um burburinho. Agora, vamos criar um contraponto. Inclusive, o próprio Ben Johnson falou sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar é mais sobre os fatos de como isso de fato funciona, porque cria uma grande confusão. Peraí, desdolariza, não desdolariza? Por que a China está fazendo isso? Isso é bom? Então, vamos separar uma coisa da outra. Primeira coisa... Emitir títulos em uma moeda que não é a sua, isso é extremamente comum. A Argentina já fez isso, o Brasil já faz isso, a Europa faz isso. Isso a gente chama de Eurobonds, certo? É uma moeda, é um bond da moeda da qual você não tem o seu controle, não é a moeda que o seu Banco Central emite, certo? E, segundo lugar, 2 bilhões de dólares é muito pouco para um mercado de bonds, certo? É literalmente insignificante. Foi quase que um dedinho dentro da água para testar, para ver se dá certo. Mas você pode dizer assim, não, mas a demanda foi 20 vezes maior, foram 40 bilhões que foram demandados. Concordo com você. Esse número continua sendo insignificante. Não foi 10 bilhões, 1 trilhão, certo? Mas realmente tem uma demanda muito interessante. Agora, da onde veio essa demanda? Essa demanda foi quem eram os principais compradores desses títulos? O mais interessante foi que os principais foram instituições financeiras chinesas. Foram os próprios chineses que compraram. Mas por que os chineses iam comprar isso e não compram o que ele já tem dentro da China? Tem vários motivos, inclusive regulatórios e até fiscais, certo? Inclusive em impostos e incentivos para poder adquirir títulos soberanos da China, porque estar denominado em dólares é um passo que você elimina do seu risco cambial para outras operações que você tem caso o yuan perca valor em relação ao dólar. Então você obter uma dívida chinesa em dólares é melhor ainda, porque você tem a garantia de que vai ser pago naquela moeda mais forte. Então isso acaba sendo um ganha-ganha, né, para os bancos em si, principalmente. Aí você também tem a questão da Arábia Saudita ser um local bem... ser bastante exótico, certo? E isso, essa ação, aí já é uma análise mais do Brent Johnson em si, ela beneficia mais a Arábia Saudita do que a própria China, se você parar para pensar, porque é uma excelente oportunidade de negócios. É claro, a China obter dólares, porque ela precisa de dólares, é óbvio. Então, se ela vai pagar a sua própria dívida, que ela já contraiu em dólares, ela precisa desses dólares e emitir um Eurobond pode ser interessante. Por outro lado, o país emissor
também não somente se aproxima da China, mas ele ganha bastante dinheiro ao emitir lá e começa a criar cada vez mais uma infraestrutura que pode transformá-la num dos maiores hubs do mundo, né? E começar a sair desse eixo muito Nova York, Londres, Tóquio, Singapura e criar os novos polos. Isso é sensacional. Agora, o que é bastante irônico é que nós estamos falando de um novo hub de eurodólares. Espera aí, é como se você criasse um novo nó de Bitcoin, né? Um novo centro financeiro mundial, mas para aquela moeda do sistema atual. Ou seja, você está reforçando a capacidade do sistema eurodólar de se perpetuar. É exatamente o contrário de uma desdolarização. Mas agora a gente tem que entender o seguinte, mas espera aí. Se a China consegue emitir bonds, ela não consegue imprimir dinheiro? Vamos lá, é muito importante você entender essa parte. Quando você emite dólares... quando você emite títulos em dólares, você é uma dívida, isso não é emitir dólares, você não consegue imprimi-los, certo? Então, você pode até ter bancos que vão expandir no eurodólar para comprar esses títulos em dólares. Isso, com certeza, expande a quantidade de dólares fora dos Estados Unidos e fora do controle do Fed. Mas isso é sempre colocando o seu balanço em risco. Uma instituição financeira só vai expandir o seu balanço para gerar novos dólares se ela acreditar que quem está na outra ponta vai pagá-lo de volta. Não pode esquecer isso. É a parte do risco. Ela não pode recorrer ao Fed e fazer um reverse repo, por exemplo, né, ou um QE e ter o seu dinheiro injetado pelo menos em bank reserves para evitar que o banco quebre, certo? Então é muito importante você entender essa diferença. Essa é a primeira parte que eu expliquei. Só os Estados Unidos podem fazer, só o Fed e o Treasury, né, o Tesouro Americano. A China não tem essa capacidade. Então, qual que é o outro lado da história? Se você tá agora, a partir de agora, com uma dívida de 2 bilhões em dólares, não importa qual é o valor do yuan. Então, se o yuan começar a escorregar e for para 7, e for para 8, e for para 9 e ficar mais fraco, a dívida continua sendo em dólares. É aí que você cria um credit crunch, que é um problema de crédito, certo? É um momento onde você cria um choque de oferta, porque não tem dólares o suficiente. Lembrando, nós estamos num momento de bull market, nós estamos num momento onde tudo está subindo, a liquidez está fluindo para todos os mercados, que todo mundo está, inclusive, falando até em meme coins, né? Falando até em altcoins, em cripto, ou seja, isso mostra que a liquidez está fluindo bastante. Mas e quando acontece o contrário? E quando os bancos têm um grande receio de até comprar esse tipo de título, que é quando realmente ele contrai, que é um pouco da tendência que vem acontecendo, com o dólar mostrando uma subida, certo? O DXY passou ali do 107, ele está começando a ficar problemático. Isso, inclusive, mostra um sinal de aperto em alguns mercados. Então a gente tem a liquidez, mas ela não está indo para todos os lugares ao mesmo tempo. Então, apesar de ter liquidez, ela está escolhendo muito para onde ela vai. E ela não está indo tanto assim mais para a China. E aí você pode, talvez isso explique também, uma das formas de emitir títulos em dólares é porque justamente a China precisa dessa moeda. Caso contrário, ela não teria emitido os bonds, certo? Então, a emissão de títulos, ela não dá para a China um controle sobre o fluxo de dólares. Agora, influencia? Influencia bastante. Agora, Renault, foi uma jogada boa ou não foi? Na minha opinião, Renault, para mim foi sensacional. É algo que pode ser feito agora. É porque dá uma oportunidade de negócios para ela, dá uma oportunidade dela obter os dólares que ela precisa, dá uma oportunidade para a Arábia Saudita poder começar a se consolidar cada vez mais como um hub e criar essa até a famosa multipolaridade, mas dentro do próprio eurodólar, ou seja, quase que uma forma de você usar uma ferramenta já existente, mas que não tinha sido usada antes. Lembrando, a China vem fazendo várias e várias e várias medidas, a China está tentando de tudo para poder dar um restart na sua economia, apesar de ainda não ter conseguido da forma que ela gostaria. Então, essas tentativas são válidas. Agora, é interessante você ver os pontos positivos e os pontos negativos. A China agora vai ter mais dívidas em dólares. O que acontece? Mesmo que os juros sejam baixos, ele é maior do que o seu principal. Então, a China vai ter que pagar os 2 bilhões ou os 40 bilhões que ela poderia ter vendido, mais os juros em cima de tudo isso. Ou seja, demanda é sempre maior do que oferta. É por isso que você não consegue criar uma hiperinflação na moeda global, que é o eurodólar, porque automaticamente
um empréstimo gerado, ou seja, quando as pessoas vão lá e compram os bonds da China, automaticamente você agora tem uma conta a ser paga. E ela tem mais dólares que necessitam ser pagos de volta do que aqueles que talvez tenham sido impressos pelos bancos para poder comprá-los. Percebe? Então, isso, na verdade, deixa ela mais emaranhada ainda no sistema eurodólar. Agora, ela vai conseguir fazer aquele plano que ela disse que vai fazer de ajudar os países do cinturão. Não é que ela disse, né, que na verdade foi especulado que eles possam fazer e todo mundo já acreditou que fosse verdade. Será que ela vai poder fazer isso e injetar nesses países e os países pagarem de volta em yuan? Talvez sim, talvez não. Quais são as consequências disso? A maioria das pessoas prefere uma moeda mais forte. E querendo ou não, o yuan, ele é um derivativo de dólar e não o contrário, ok? Então, para passar um pouquinho mais de informação sobre isso, espero que possa ter sido um pouco mais claro. É bem técnico, né? Eu sei que talvez não seja muito fácil de entender, mas o grande objetivo aqui é você entender que são coisas bem interessantes, são coisas que a gente tem que prestar atenção, mas o fato de se especular um plano com maestria da China não significa que é exatamente isso que está acontecendo. A gente cria muito mais narrativas do que realmente analisar os fatos de forma fria.